Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. A nossa convidada tem muita história boa para falar para gente. Ela é paranaense, passou ali por São José do Rio Preto, veio a Bauru e é aqui que ela constrói a sua história empresarial de sucesso. Nós vamos conhecer então, a trajetória de Nair dos Santos. Seja muito bem-vinda ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que fico muito lisonjeada. Muito obrigada. Nós temos muita coisa boa para saber aí sobre a sua história, dessa paranaense que traz aqui, uma trajetória de sucesso como empreendedora. Mas antes, vamos entender um pouquinho sobre a sua história, lá onde originou, a menina, a família da Nair. Por gentileza, compartilhe com a gente. Agradeço muito o convite e realmente eu acho que o nascimento já é uma história de sucesso, né? Eu nasci no Paraná, filha primogênita de um casal que vivia na roça. A mamãe paranaense e o papai veio de Alagoas, se instalou no Paraná, conheceu a mamãe. O nome deles? O papai Manuel João dos Santos e a mamãe Matilde de Souza Campos. E se conheceram, casaram, e depois de um tempo lá veio a Nairzinha, a querida Nair. Meu nome, eu carrego o nome da minha avó, a avó materna, Nair. E até então, logo já em Bauru, eu participei de uma vernissagem, um livro, o autor, um livro, e chegou aquelas pessoas, e no final do livro estava lá escrito o nome Nair, o significado do nome Nair. E eu achava um nome forte, para uma menininha, uma mocinha, mas amava por conta de ser da vovó. E todos lá perguntando o significado dos seus nomes, e eu estava meio que distante assim, para variar, não passa despercebido, que pareça um pavão misterioso, Sempre cheio de coisas. Sou assim, ué. E aí ele... E você, mocinha? Qual que é o seu nome? Aí eu respondi, eu me chamo Nair. Aí ele procurou lá e falou assim, você sabe o significado do seu nome? Eu falei, vou ficar sabendo agora. Ele falou, estrela mais brilhante do Oriente. Que lindo, assim brilha Nair. E aí eu já gostava muito do nome e parece que aquela estrela que eu sempre ouvia dizer que algo maravilhoso acontece, parece que eu assumi e foi muito bom, muito bom. E isso lá no Paraná, nós ficamos, o papai da roça teve um armazém e por uma situação lá não deu certo esse armazém com uma chuva muito grande. E quando eu nasci, o meu tio, que veio a ser meu padrinho, me levou uma galinha, um pintinho amarelinho, esses pintinhos. Sim. E um ovo. E eu adoro. E essa galinha, esse franguinho, esse pintinho aí, era uma franga, se transformou numa galinha e ficou um arsenal, uma coisa espetacular. Virou o quintal, que lá chamamos de terreiro, virou um galinheiro infinito. Era ovo aqui, era pintinho aqui, era galinha lá, foi crescendo, crescendo. Multiplicou. E quando isso aconteceu, dele perder todas as... o que eles tinham, ele não pensou. Ele vendeu as minhas galinhas e todo o dinheiro arrecadado, a mamãe fez a sua malinha e viemos encontrar com o vovô, pai da mamãe, em São José do Rio Preto. Então, eu acho que desde sempre, algo sempre maravilhoso acontece. E com isso, nós, além de vir, conseguimos nos instalar até o papai começar a trabalhar em São José do Rio Preto. E você começou a trabalhar muito cedo também junto com seu pai. Com as questões das frutas também. Foi nesse período aí em São José do Rio Preto também? Foi nesse local? Sim.
ele começou a trabalhar na Ultragás, lá em Rio Preto. E não deu muito certo também. Papai muito independente, não deu certo. Ele falou, preciso fazer algo para mim. Um empreendedor comum. E ele comprou um carrinho. É um carrinho pequeno, um carrinho que vendia pipoca, sabe? Pipoca, que estrala a pipoca, vendia pipoca. Passou um pouquinho, ele mesmo fez um carrinho para ele, um carrinho imenso, lindo. Papai usava um jaleco branquinho, um capzinho branquinho. E um homem muito lindo, uma mistura assim de preto e branco, a mamãe negra, né, dos meus avós escravos, e meus bisas, que quando eu nasci, eles que estavam ali junto, todos nós. E o papai, uma mistura de preto e branco, maravilhoso. E ele foi vender pipoca. Nesse de vender pipoca, ele agregou amendoim. E aí ele comprava sacos de amendoim, sacos de milho de pipoca, e guardava, e a gente escolhia amendoim dos bons, torrávamos com casca, dos médios lavávamos e fazíamos amendoim salgado, e dos mais fraquinhos torrávamos e fazíamos paçoca. Então, a minha parte era separar os bonitos dos menos bonitos até chegar nos feinhos para aproveitar tudo aquilo. Quantos anos você tinha nessa época? 3 anos. 3 anos. E já começava ali com ele e fui até 17 anos, empurrando o carrinho. Ele fez um carrinho para mim, um carrinho de frutas, era um carro grande, aberto, né? O dele fechado, todo envidraçado, o meu era grande. E para ter o balanço do peso, a alça era longa. E ali no meu carrinho tinha 2 melancias, uma meia caixa de laranja e abacaxi. Porque nós instalávamos juntos, assim, ele de um lado, eu imediatamente seguida dele, e o pipoca, amendoim, paçoca, fetas de melancia, fetas de abacaxi, laranja, tinha uma maquininha que descascava a laranja. E nós sustentamos a nossa família, todos. Eu sou a mais velha de 5 irmãos, e nós sustentamos todos até 17 anos, quando o papai adoeceu. E naquele dia eu falei, não dou conta sozinha. Fiquei uma semana sozinha, mas não conseguia sozinha ter os mesmos valores que nós dois tínhamos para sustentá-los. E aí um dia de manhã eu falei, papai, eu vou procurar emprego. E ele ficou apreensivo e estava meio doentinho. Ficou apreensivo e eu falei assim, amanhã eu vou procurar emprego. Eu vesti, eu tinha um corpinho, uma moça linda. Eu vesti uma calça creminha, uma blusinha de vestinha assim, laranja para variar, o pavãozinho já nasceu em mim, né? Laranja, um saltinho. E fui para o centro da cidade, em São José do Rio Preto. Eu morava na Boa Vista, na rua Pedro Amaral, fui até a rua Bernardino de Campos. Quando chegou lá, eu falei, eu vou começar por aqui. Fui naquela loja, perguntei se precisava, logo de manhã. Não, atravessei a rua, vim aqui. Não precisava. Atravessei de novo, fui na outra de lá. Não precisava. Na quarta, era o Grupo Pão de Açúcar, o maravilhoso João Beletro. Aí eu perguntei para o senhor que estava lá na porta, Rubens, seu Rubens, perguntei, o senhor sabe se aqui está precisando de alguém para trabalhar? Ele falou assim, tá, tem uma fila lá embaixo, pode descer lá que tem alguém que está fazendo ficha. Naquela época tinha que fazer teste, português, matemática, mas enquanto eu não estava empurrando o carrinho, fazendo as coisas do carrinho, eu estava no Senac. O Senac era de grátis. Então, tudo eu aprendi no Senac. Aprendi a andar porque eu fiz curso de manequim. Aprendi a cozinhar porque eu fiz curso com a Ofélia. A Ofélia, olha como eu sou velhinha.
Fiz curso com a Ofélia. Aprendi datilografia, aprendi escritório, todos os cursos que tinha lá eu ia fazendo. Aproveitou várias Aquela oportunidades. sede do saber, né? Aquela sede do saber. Então, enquanto eu não estava no carrinho, ou eu estava na escola, ou eu estava no Senac. E desci lá. Desci, tinha 19 pessoas na minha frente, eu era a 20ª, e a mais jovem entre todas, e sem nenhuma experiência. Tá, fez lá, deu a ficha, nós preenchemos, tinha a redação e tinha a matemática que você tinha que fazer. Eu fiz tudo arrumadinho, daí um pouquinho eu vi um homem muito branco da cabeça aos pés, cabelo loiro, tudo loiro, um óculos fundo assim, passou, bem severo, e olhou bem para mim, voltou. Eu falei assim, Jesus Cristo, não passei porque aquele homem está olhando tão feio para mim, né? Para minha surpresa, era exatamente quem eles queriam. Alguém sem vício, alguém que não tivesse passado por nenhuma outra empresa para eles moldarem. E, de quebra, eu tinha feito uma redação maravilhosa, que deu para pensar já o quanto falo, né? Então, tinha feito uma redação e tinha acertado grande parte da matemática que eles tinham colocado lá. E essa vaga era para operadora de caixa. E, para minha surpresa, eu comecei a trabalhar e eu fui aceita. Eu não tinha carteira de trabalho. Muito bom. E com todo esse processo seletivo que passou, né, no Pão de Açúcar, aí no caso ficou quanto tempo? E quero que também entre na questão que chegou a supervisão. Sim. Eu fiquei 12 anos no Grupo Pão de Açúcar. Dali, daquela entrevista ali, eles me mandaram para o Adolfo Lutz, que eu tinha que tirar a chapa do pulmão, era diferente, né? Tudo diferente. Fui para Adolfo Lutz sem nenhum tostão no bolso. Resultado: 5 horas da tarde eu entreguei a chapa, a carteira de trabalho, que saí de um, fui para o outro, saí de um perguntando para onde que eu ia, como eu fazia. E o que eu falo para você, Mara, quando você tem uma oportunidade, não é a oportunidade que a pessoa te dá. A pessoa te dá condição, ela te dá espaço. A oportunidade, quem dá é você para você. Então, eu não vi, eu estava livre de conflito. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo porque eu tinha arrumado um emprego. No primeiro dia que eu saí para procurar, eu não sabia o que era Pão de Açúcar, eu não sabia o que era loja, eu sabia o que era empurrar carrinho. E os meus pais em casa, desesperados, porque eu nunca saía sozinha, nunca, desesperados. 5 horas da tarde eu entreguei a carteira de trabalho, tudo lá. Fui para casa, uma fome, porque sem almoço, e tem que ir, tem que fazer, tem que esperar a hora de um, a hora de outro, não dava para eu voltar. E eu falo para você, no outro dia, eu fui para trabalhar. E o meu primeiro salário, nós nunca tínhamos visto tanto dinheiro, sabe? Dinheiro. O meu primeiro salário, parecia que eu nem sabia contar. Quando eu cheguei em casa com o primeiro salário, o papai falou assim, mas esse é o seu salário? Eu falei, é o que eles vão me pagar. Então era aquele salário que surpreendeu a senhora e toda a família. E aí a vida mudou. Mas isso eu vejo como, voltando um pouquinho no tempo, com a educação, com a formação, com a responsabilidade de família. Eu tive uma grande oportunidade que umas freiras maravilhosas, houve um incidente com uma vizinha da mamãe e o papai teve que nos levar lá no carrinho e eu ainda ia fazer 3 aninhos. E ela colocou a gente para dentro do Externato Santo Antônio, de uma escola de nível superior, maravilhoso. E ali foi a minha formação, de uma base, a base de saber que
a família estava sempre junto de você, o seu grande apoio era a família, então eu não podia deixar. E com esse salário todo, aí a gente conseguiu mudar o rumo da nossa história, da minha história. Compramos cama, compramos roupa, foi maravilhoso. Família, oportunidades, educação, né? Tudo junto, trazendo e fazendo a diferença para a história da senhora, sem como dúvida, a senhora trouxe aqui para a gente. Uma base fantástica. E o Pão de Açúcar, nesse caso, foram quantos anos de história? E quando chega a Bauru? E também 12 quero que a senhora... anos. 12 anos. E quero que a senhora traga também um detalhe, que a senhora recebeu uma oportunidade para ir a São Paulo, né, já no cargo de chefia como supervisora, a senhora decidiu não ir. O porquê tomou essa decisão? Sim. Traz detalhes para a gente. A gente que é assim, do interior, né? A senhora já estava em Bauru. Já. Eu cheguei aqui em Bauru num dia muito fantástico. Eu cheguei vestida de amarelo, sabe, amarelo, um midi, nunca usei curto e nem muito decotado. A vinda a Bauru foi justamente pela questão profissional. Profissional, em 1985. Transferência já do Grupo Pão de Açúcar para assumir Bauru. E eu cheguei num vestido amarelo e o táxi me deixou em frente da Iara, que meu ponto de referência era uma loja que chamava Iara Calçados. E ele me deixou em frente da Iara. E tinha Ferrarini e outras lojas do lado e um ponto de encontro de empresários ali, nessa situação. E tinha alguns empresários que não vem ao caso o nome deles agora, e alguns estão vivos. E eu cheguei e desci do táxi naquele vestido amarelo, justo, canelado, uma gola alta, midi, um sapato azul royal, com uma frasqueira não muito grande, uma bolsa, porque eu estava vindo já para morar. E aí eles falam, nossa... Será que chegou uma moça maravilhosa na Eni? Eu não sabia o que era Eni e o que era isso na época. E depois eu vim a saber, mas tem pessoas que lembram de mim chegando com esse vestido amarelo até hoje. Mas a senhora é uma presença muito marcante, a sua alegria, a senhora é uma mulher muito bonita, sorridente, não tem como não estar de qualquer forma. E depois de um tempo, eles conversando lá com o gerente da época da loja lá, e aí me viram, e falaram, mas essa moça... e aconteceu isso. Aí me chamaram todos ali junto e contaram, e nós rimos muito, achamos muita graça. Aí eu vim saber quem que era a Eni, uma mulher maravilhosa, com mulheres maravilhosas. Eu falei assim, tá vendo, para alguma coisa? Mas eu achei muita graça, eu acho isso uma história muito engraçada. E também mulheres lindas. E quando a senhora chega aqui a Bauru, né, com toda essa sua carga de trabalho também, o que Bauru representou para a senhora? Além dessa chegada, assim, né? Eu estou aqui há 40 anos, né? Bauru é muito acolhedor, muito acolhedor. Tinha uma moça lá, que era minha colaboradora, Dircineia. Mas o que você perguntasse para aquela mulher, ela sabia a rua, subindo, descendo, virando, acontecendo. Sabia a rua, quantas quadras para lá, quantas quadras para cá. E algo muito interessante aqui é que não fala compra, fala pedido. Eu preciso sair mais cedo, chefa, porque eu vou fazer pedido. Eu ficava com aquele negócio de pedido. O que é pedido? Que pedido é esse, né? Até que um dia eu perguntei, o que é pedido? Nós vamos fazer compra no mercado. Então, Bauru é sempre muito acolhedor. Eu vi o crescimento de Bauru e cresci junto com ele. E Bauru me abraçou e foi maravilhoso. E aqui a senhora constrói uma história empresarial. Gostaria que a senhora entrasse nesse assunto, mas antes... por que decidiu ficar na cidade e não ir para São Paulo? Medo, nem posso falar essa palavra que eu não gosto dela no meu vocabulário, mas assim, um certo receio de uma cidade grande, você é do interior, eu não tinha aquele lance de desbravar coisas muito distantes da minha família, então eu preferi ficar em Bauru. E nessa oportunidade, eu já estava com um marido, e ele também achou que não era muito bacana que eu ia primeiro ver como é que ficava. Eu falei, então não vou. E entreguei a chave no último instante,
que fechou a loja, fechou o Grupo Pão de Açúcar aqui em Bauru, o Jumbo Eletro, que depois só ficou Eletro, e eu montei uma mercearia lá no Parque Vista Alegre, a Quitandinha, que existe até hoje, e fiquei lá por 6 anos. Aí eu vim trabalhar numa marmitaria. Eu não sabia que eu sabia fazer tanta comida daquele jeito, mas não era uma marmitaria para as pessoas irem lá comprar. Era o pessoal que trabalhava no Texaco, os peões que trabalhavam para Texaco, que montava, desmontava um posto, e da Texaco na época, que depois saiu daqui e foi para Paulínia. E eu fiquei nessa marmitaria até ser convidada para trabalhar numa joalheria. E a senhora gosta do comércio, muito comunicativa, por sinal, gosta da área que está. E depois decide abrir, então, seu empreendimento Nair Joias. Exatamente. É que a senhora já está atuando aqui em Bauru, já faz um tempo. 20 anos. Expandiu, olha, 20 anos. Expandiu, inclusive, para Jaú. A senhora vai falar esse lado empreendedor também, né? Mas antes nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já. Tá certo. E você não saia daí, continue com a gente. Voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com essa mulher maravilhosa, Nair Santos. Ótima joalheria. Exatamente, até aproveitando a deixa, que é o nome do empreendimento da senhora. Exatamente. Por favor, comente pra gente como, né, que começou esse empreendimento e há 20 anos em Bauru e expandiu aí para Jaú também. É verdade. Na verdade, ninguém faz nada sozinho e eu sempre tive gente maravilhosa ao meu redor, sempre. E pessoas que viram o meu potencial, acreditaram nele e se juntaram a mim e sou o que sou devido a esse ser humano incrível, 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 que amo, 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 amo e quero que ele tenha muita saúde sempre. E há 20 anos atrás, em 2005, a gente começou e passamos por muitas tormentas. Nos Estados Unidos, a situação caótica de 2008 não me atingiu, mas a guerra interna, a política interna de 2013, 2014, isso me atingiu bastante. Muito, muito, muito. E eu vim trazendo isso, e aí eu fechei Jaú, fechei Pederneiras, e há 2 anos eu entreguei a Look, que foi a minha primeira loja. Entreguei a Look e ficamos só com a Nair Santos. E foi decisões assim que eu precisei tomar justamente pós-pandemia, né? Que há 2 anos eu entreguei a Look. A pandemia trouxe, eu já estava com um fôlego muito, muito estrangulado. E aí, a hora que pensa que vai dar um fôlego, vem a pandemia. Então, eu bati literalmente a cara no chão. Eu desci mesmo, bati a cara no chão. Mas existe algo que sempre trago dentro de mim, que é algo maravilhoso vai acontecer e que eu mudei. Algo maravilhoso sempre acontece. E aí a gente foi driblando essa situação. E quando, há 2 anos atrás, que entreguei o Flex e fiquei só com a Nair Santos, entreguei a Look e fiquei só com a Nair Santos, que me deu esse fôlego. A pandemia foi algo que nos trouxe, foi um divisor de água na vida de muita gente. Perdas, situações ruins, e ao mesmo tempo as pessoas, quem eram boas, ficaram melhores, e quem não eram assim tão boas, ficaram mais egoístas, é tudo meu, sou eu, é para mim. Teve a guerra do papel higiênico, as pessoas correndo atrás disso, eu não conseguia medir que todos nós íamos precisar daquilo. Eu pego 4, você 4, e vamos indo. Não, todo mundo queria tudo para si, então quem era bom ficou melhor. E quem tinha um sentimento um pouquinho inferior, veio à tona isso. E eu hoje, graças a Deus, posso dizer que eu passei por tudo isso,
E Eu consigo observar na senhora uma mulher forte e algo importante também que muitas pessoas elas acabam não tendo, até mesmo o reconhecimento do amor próprio. Isso a senhora tem, esse cuidado com a senhora mesmo, com as pessoas que estão em torno. Isso é muito importante. E os desafios, na verdade, me parece ser para a senhora uma escada. uma mola propulsora. Exatamente. Isso é muito Me importante, faz a eleva, diferença. me manda adiante, avante, porque nós somos únicos. Porém, quem está à nossa volta, dependendo de quem é você, quando você dá a mão para alguém, essa daqui te puxa e essa daqui te puxa. Você não está assim, porque não. Então, quando a pessoa que está à sua volta, ela faz acontecer para você verdadeiramente quem você é. E a roda gira. A roda gira. Hoje você está aqui em cima, amanhã você não sabe. Depende do seu legado, do que você fez, de quem você é verdadeiramente, do que você fez, do que você pensa. Essa é a grande sacada hoje. Não ficar esperando o que o outro vai fazer por você. Você tem que dar o primeiro passo, é o que eu digo. A oportunidade é você que se dá. A chance está aí aberta. Alguém abre uma porta para você. Mas a oportunidade de você desbravar, de você entrar, de você acontecer, de você agarrar esse bonde, é você quem dá. Dona Nair, a senhora trouxe vários exemplos aqui que realmente cada um faz a sua oportunidade de acordo com as portas vão se abrindo. Exatamente. E até aproveitando, porque nós estamos caminhando e chegando para o final aqui do nosso bate-papo do Conversa Ai, que Diária. delícia, nem conversamos nada. Que bate-papo gostoso. Costumo Acho que dizer foi como demais. amigos, você é muito bom. Não, muito bom mesmo ouvir a sua história. Mas eu gostaria que a senhora deixasse, inclusive, um recado muito especial para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração. Eu digo sempre, né? Nós somos felizes. Eu sempre digo, nada é menos maravilhoso, nada é menos importante. Nós somos felizes. O ontem só nos norteia para não tornar os erros, mas ele é quem diz quem somos hoje. E o hoje é aquilo que queremos ser amanhã. Ah, mas o amanhã a Deus pertence. Sim, então faça para você, por você, o melhor hoje. Você fazendo para você o melhor hoje, tudo que está à sua volta recebe o melhor de você. Então faça por merecer estar aqui hoje, esse presente maravilhoso. Que assim possamos encontrar pessoas como a senhora inspirando outras, aquela estrela do nome Nair continue brilhando, iluminando muitos outros caminhos e o seu próprio caminho. Que Deus te abençoe. Obrigada por essa conversa, por esse bate-papo inspirador. Desejo para a senhora o sucesso e obrigada também pela confiança e compartilhar um pouquinho dessa história. Eu quem agradeço imensamente. Muitíssimo obrigada. E felicidades, Mara. Hoje, sempre, amanhã, sempre, depois de amanhã, sempre. Que assim, Felicidades. Que assim seja para todos nós. Então, nós vamos encerrando o Conversa Diária, esse bate-papo gostoso com essa mulher maravilhosa, Nair Santos, que trouxe um pouquinho da sua história inspiradora para todos nós. Eu vou deixando aqui o meu forte abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.